Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast CH9 Ponto de Vista. Esse podcast tem como propósito falar, discutir, conversar sobre assuntos do cotidiano e do mundo corporativo. E hoje vou te falar, nós vamos falar de um tema que está mexendo profundamente com as empresas, que nada mais é do que a implantação estratégica da jornada do cliente. As famosas Customer Success e Customer Experience. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa que eu já convivo com ele há muitos anos, que é o meu amigo Daniel Salles. Daniel, ele é dono da Doom 360, tem uma jornada muito legal aí de Microsoft, tem uma jornada legal também com CRM, inteligência artificial, e é o nosso atual prestador de serviço de CRM. E aí, Daniel, como é que foi? Ou como é que está sendo? Muito bom. Primeiro, muito obrigado, Piazza, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me convidou para fazer parte dessa conversa hoje, desse podcast. E é um tema que me agrada muito, né? Sempre. Imagina. Veio direto, né? Como que eu ia negar? Na hora que você falou para mim, para gravarmos algo relacionado a isso, basicamente é o que eu faço há muitos anos. Tempo. Basicamente, acho que mais da metade da minha vida profissional. Sim. É onde a gente atua, né? Legal. Nossa, muito bom. Se sinta à vontade, cara. É uma honra estar com você hoje. Viu? Você vai ver que rapidinho igualmente vai passar. Você fala, pô, acabou. Não, certeza. Mas uma das perguntas clássicas aqui no podcast, que a gente começa para soltar um pouco o convidado, é perguntando: qual é o seu hobby? O hobby? Ou muda ao longo do tempo, né? Não sei. Ele mudou ao longo do tempo, né? Eu era boleiro, sempre fui maníaco por futebol. Depois de 2 ligamentos cruzados operados, eu resolvi abandonar o futebol porque estava me atrapalhando na vida profissional, estava me atrapalhando no tênis, que sempre foi meu segundo hobby. Entendi. Olha. E de lá para cá, isso há 13 anos atrás, eu fiquei só no tênis e virei um maníaco por tênis. Que essa faceta eu não conhecia do você, não. Eu sabia de bola, isso eu já sabia, a gente até trocou uma ideia sobre isso, mas não sabia do tênis. E tênis no sentido que é melhor saibro, grama? Eu gosto de um tênis que me machuca, que é piso duro. A gente vai ficando velho e o piso duro ele vai machucando, né? Mas é o que eu mais gosto. Meu jogo flui muito melhor, com saque, voleio. Eu gosto muito de subir para a rede. E aí, mas eu acho, Piazza, eu falo que o tênis, ele é um dos esportes que mais tem a nos ensinar na vida. Educação. A educação. E não é só a educação do se portar corretamente, né? Diferente do futebol, em que se jogar, fingir que foi atingido, cavar um pênalti, é bonito no futebol. No tênis, não. No tênis é mal visto. Você vai ser punido. E no tênis, queira ou não, você principalmente num saibro ainda fica a marca da bola. Mas no piso duro, se você falou que foi fora a bola em você, o outro não vai nem discutir do outro lado, porque ele está muito longe de você. Concordo. E você aprende a ser correto. Olha, não tinha essa visão do tênis. Você aprende a ser correto. E eu falo que o tênis ele me ensinou muito na minha vida profissional também. Na vida pessoal, na vida profissional. Mas ele te traz resiliência. Dentro de uma partida de tênis, é você com você mesmo. Mental. Você não tem ninguém para você errou o passe, você não passou, você demorou. Não, é você e você. Se alguém errou, foi você. Desafiador. Foi você. E o tênis, dentro de uma partida, você passa por diversas nuances, né? Sim. Você tem momento em que o outro jogador ele muda o jeito de jogar e ele percebe que ele está te machucando com aquele jeito de jogar. Perfeito. Não adianta nada você quebrar a raquete, você ficar bravo, você começar a xingar o juiz. A única coisa que você tem a fazer é entender o que está acontecendo, respirar e fazer diferente, mudar o seu jogo. Que legal. Enxergar, né? Você precisa realmente enxergar, você ter a percepção num momento que você está cansado, correndo, muitas vezes muito cansado, um final de partida, e você tem que ter a
a percepção para conseguir raciocinar, entender o que está acontecendo e o que você precisa mudar. Isso leva muito para o teu dia a dia de negócio, não é não? Muito, muito. Entender essa posição, como é que o cliente se postou. Muito. É interessante, isso aí é bacana. Assim, quando você é de onde? Eu sou nascido em Ribeirão Preto. Nascido e criado? Nascido e criado em Ribeirão Preto. É isso mesmo, Ribeirão Pretano. Durante esse tempo, você chegou a sair de Ribeirão? Sim, para estudar? A primeira vez foi com 18 anos. Eu fiz faculdade, fiz o Unesp Rio Claro, Unesp. Ciência da Computação. Morei 4 anos lá. Voltei para Ribeirão, trabalhei mais uns anos aqui e fui embora para São Paulo. Fiquei mais de 7 anos em São Paulo. Exato. Morando mesmo em São Paulo, entre idas e vindas, mais até, vamos dizer, mas Com morando 7 anos. E depois eu voltei para Ribeirão em 2012, voltei em definitivo. Aí não saí mais. Não saiu. E quando a gente nos encontramos pela primeira vez, você estava ainda apresentando ou fazendo alguma coisa com a Microsoft, não estava? Sim, eu era parceiro, né? Eu trabalhei desde 2000 com o Microsoft, com software de ERP, CRM, desde 2004, desde a primeira versão do Microsoft CRM, que depois virou linha Dynamics. Exato. Né? E a gente trabalhava ali, desde 2000 eu trabalhei para, principalmente o começo da minha carreira, os primeiros 15 anos da minha carreira, sempre para grandes corporações. Sim, né? Então, projetos e implantações de soluções, processos em Coca-Cola, TIM, Telefonia, Perfeito. Habib's, Karsten, Cochupé, aqui mais próximo de nós. Na cooperativa. Você me conheceu na época verdade. da Cochupé. A gente estava com um projeto na Cochupé. Exato. Brejeiro, a gente estava com um projeto também aqui. Também. Hutchinson aqui próximo também. É isso aí, perfeito. Desse tempo que você passou implantando e trabalhando, vamos dizer assim, para multinacional, qual que é a pegada da multinacional? Como é que você define? Como é que você fala sobre isso, assim, do ponto de vista de profissional, né, de relação, mas, assim, dependendo da posição que você estava, né, qual que seria a exigência, o que você tinha que entregar? Como é que era essa questão? Perfeito, vamos lá. Eu posso falar que eu vivi desde estagiário, implantando sistemas em grandes corporações, até dono de empresa. Quando você me conheceu foi quando eu fundei a minha primeira empresa. Né? E aí eu acho que vale eu comentar uma experiência muito importante que eu tive, em São Paulo, inclusive. Eu fui um fundador de uma empresa, eu fui chamado para um desafio como primeiro funcionário. Uma empresa que em 5 anos, quando eu saí para fundar a minha primeira empresa, ela já tinha 500 funcionários. Entendi. Então eu consegui chegar, eu era diretor de tecnologia, fiz parte de todo o processo de uma estruturação de uma empresa que se tornou uma das maiores Microsoft Business Solutions da América Latina e do mundo. E ali eu posso dizer que você trabalhar com grandes empresas é um desafio completamente diferente do ponto de vista de entrega e principalmente o relacionamento, a forma de se relacionar do que com uma pequena empresa. Compreendi. Né? A gente, em cerca de 2016, 2017, eu passei a trabalhar mais com foco em PMEs, com foco em pequena e média. Sim. Né? Concordo. Ou seja, eu trabalhei vendendo e entregando para a grande empresa e também para a PME. A diferença da grande empresa para a PME, eu acho que é muito mais a forma como você se relaciona com a empresa. Né? A grande você acaba se relacionando sempre com funcionários. Perfeito. Você tem executivos. Você tem esses executivos girando muito. Você tem muita substituição, tem. troca. É uma forma completamente diferente. E o PME, você lida direto com o dono da empresa. E o dono da empresa é ele hoje e será ele daqui a 10 anos. Por exemplo. É a mesma pessoa. Compreendo. E aí, o CX faz toda a diferença. É o que vai mudar. Boa, concordo. Né? E dentro dessa sua percepção, claro, né, você tem a média empresa, no caso, mas a média empresa aqui no nosso interior, saindo do eixo, talvez, São Paulo, BH, São Paulo, Rio, São Paulo,
Recife, talvez fora desse eixo, essa média empresa, ela tem mais um olhar do dono de uma empresa menor. Você entende o que eu estou querendo dizer? A cultura da empresa é nele, mesmo sendo uma empresa aí de médio porte? Como é que você vê isso? Eu entendo que quando você... Minha percepção, tá? Isso é percepção completamente. Em capitais, Isso. Muito diferente do interior. Às vezes até uma empresa grande. Eu tenho um grande cliente no Espírito Santo. Gostei. Entendi o que você está falando. É uma empresa gigante no Espírito Santo, em Vitória. São muito grandes mesmo. E eu me relaciono com os donos. Direto com os donos. É algo que uma empresa do mesmo porte em São Paulo, dificilmente eu me relacionaria com os donos. Com certeza. O dia a dia, não quer dizer que você não vai conversar com o dono, é claro, mas o dia a dia acaba não sendo tanto. Você foi bem didático, eu entendi. E nessa troca da tua experiência profissional, seja numa multinacional, seja depois que você começou a migrar, o interior, seja de São Paulo, de Minas, interior de Goiás... O interior, essa visão do empresário, como é que ela é? Como é que ela olha o que, na verdade? O que você percebe? Ou é por segmento? Não sei muito bem como que você me traria isso. Eu acho que muda muito de acordo com o segmento. Você falar com uma empresa de serviços é completamente diferente da percepção ou a forma de se relacionar com uma indústria. Então, já começa por aí. Eu vejo que assim, muito se fala de Customer Success, Customer Experience, e eu já vi várias abordagens em cima disso. E aí a preocupação com inteligência artificial, como você vai trazer uma experiência, sim. uma satisfação com inteligência artificial, e sendo que isso depende muito da proximidade, depende do ser humano. Perfeito. E tudo mais. Existem muitas abordagens em cima disso. Sim. E eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu acho que faz todo sentido a reflexão nesse momento que a gente está tendo essa guinada para a inteligência artificial. A experiência do cliente, mais do que o atendimento próximo, é você conseguir fazer com que o cliente alcance os objetivos dele com o menor esforço possível. Eu imaginei. Isso é a experiência, né? E pelo seu conhecimento, pela sua experiência ao longo desse tempo todo, teve alguém, ou um empresário, ou uma pessoa que te marcou, assim, ou tem algumas pessoas que te marcaram? Quem são as pessoas assim que... poxa, esse cara... É difícil falar isso porque em mais de 25 anos de carreira tiveram várias pessoas que me marcaram, né? A gente acaba deixando alguém de lado quando a gente fala algo assim. Mas eu vou citar 2 pessoas. A primeira foi quem me deu essa oportunidade de viver essa experiência de 0 a 500 funcionários, né? Que era o dono da empresa. Um catalão de Barcelona, não é nem brasileiro. Olha. Ele é de Barcelona, radicado no Brasil. Hoje em dia acho que ele voltou para lá. Me trouxe uma visão muito diferente cultural. Cultural. O brasileiro, e aí eu percebi muito isso, né? O brasileiro, ele... Mudando um pouquinho, né, falando não de CS e CX, mas a abordagem, o brasileiro ele perde muito tempo no dia a dia dele com atividades... Operacionais. Não é operacionais, com coisas que não agregam em nada. Isso faz com que ele tenha que trabalhar muitas vezes 8, 10, 12 horas para conseguir dar conta e ser da mesma forma, ter a mesma produtividade como um europeu. E o europeu, quando ele está no local de trabalho, ele é profissional e ele não perde tempo no cafezinho, ele está ali para trabalhar. Porque eles entendem, isso um pouco da cultura que eu senti ali da Espanha, da Alemanha, eu tive contato com alemães. É tão importante você ter um equilíbrio
e você ter o teu espaço de vida pessoal. Perfeito. É tão importante esse equilíbrio fundamental que você não pode perder tempo no teu horário de trabalho com coisas fúteis, porque esse tempo perdido vai te custar, vai te comprometer a tua vida pessoal. Boa, legal. E dentro dessa experiência, dessa vivência, tem um caso que te marcou nesse caso? Nesse papel aí de não, tem que trabalhar aqui, porque se depois eu tô ferrado. Situações de atraso, muitas vezes, para reunião. Você tinha várias pessoas envolvidas na reunião e sempre alguém atrasava, ou por trânsito, isso eu fui pegando eu fui entendendo tanto isso que teve uma situação, inclusive, foi até, vamos dizer, um pouco rude, mas resolveu o problema. Nós tínhamos 8 líderes de equipe, e toda sexta-feira, às 9 da manhã, nós tínhamos uma reunião. E reuniam 1 hora com todos esses 8 da equipe, né? Que sempre alguém atrasava. E a maior desculpa, normalmente, era trânsito. Um imprevisto. E sempre falavam, foi um imprevisto. E trânsito em São Paulo não é imprevisto. Você sabe. O trânsito em São Paulo é previsto. Você pode demorar 20 minutos, 30 minutos a mais. É previsto. Continua sendo previsto. Se você tem uma responsabilidade, na época não tinha... eu levava livros no meu porta-luva, porque todas as vezes que eu ia para uma reunião, Perfeito. Eu parava no estacionamento do local, 1 hora de antecedência, e ficava lendo livros, para que eu não chegasse atrasado numa reunião com o cliente. Concordo. E aí eu fui muito claro com a equipe. Eu falei, olha, chega para mim, eu não aguento mais todas as sextas-feiras alguém vindo com um atraso. E na época foi um amigo meu, que era um funcionário e é amigo meu pessoal até hoje. Ele chegou muito... Ele ficou chateado até pela forma que eu coloquei, mas eu falei, olha, me desculpa, mas hoje eu vou ter que pegar você para Cristo. Todas as vezes é alguém aqui que falha, a gente fica meia hora, 40 minutos. Não dá. Concordo. Eu cheguei e tirei R$50, que era mais ou menos a média salarial por hora da equipe ali. Eles tiravam R$50 por hora. Eu fui colocando R$50 na frente de cada um e falei, olha, pessoal, rasguei uma das notas. Eu falei, é isso que todo mundo está fazendo, cada um rasga a sua nota aqui. Se nós temos 1 hora de cada um aqui parado, esperando alguém que está atrasado chegar, ferrou. Olha o dinheiro, olha o custo disso. Uhum. Isso é inadmissível. Nunca mais nós tivemos atraso nas reuniões de sexta-feira depois disso. Eu já tive uma experiência também, em São Paulo. O que acontecia nas reuniões de terças-feiras, né? Como segunda-feira era deslocamento da equipe, que morava a maioria de fora, né? Aí a gente começou a fazer o seguinte, ninguém tem que ficar num local próximo do local da reunião. Então, se a reunião vai ser, sei lá, na Bela Sintra, então tinha que ficar perto. Mas como assim? É que naquela época, quem ficava na reunião, tudo era de fora. Só tinha uma pessoa que era de São Paulo. E ele não podia atrasar, né? Então, assim, isso que você está te falando de disciplina é interessante, porque tem tudo a ver com o tema e a gente vai explorar um pouquinho isso. Mas voltando a falar de você, depois que você ficou em Ribeirão, que, né, criou, deu continuidade às suas empresas, quer queira ou não, o Daniel passou de ser um executivo e passou a ser um dono. Isso faz toda a diferença. Muito. Né? E com isso, não basta, porque, pelo que eu te conheço, você não deixou de fazer coisas técnicas. Não. Mas também tinha área administrativa, financeira, tinha área comercial. Assim, para ficar só nessas 3 áreas, né? A área técnica, a área comercial e a área administrativa financeira. Até hoje, Daniel, para um microempresário, nesse sentido? Como é que você fala sobre isso? O microempresário, ele faz tudo na empresa, né? Em geral, eu acho que o grande desafio do microempresário, do pequeno empresário, para que ele realmente consiga alavancar, é sair da camada operacional
e ir para a camada estratégica. Tá. E eu não estou falando que é uma camada só, tá? Nós estamos pulando duas aqui. Porque uma é operacional, gerencial e estratégica. O executivo, ele está na gerencial. Perfeito. A estratégica, ela pertence ao dono. Só que numa pequena e média empresa, o dono, normalmente, ele é tão ocupado, né, com o operacional que sobra pouco tempo para o gerencial e nada, ou quase nada, para o estratégico. Então, ele acaba não conseguindo antecipar situações do mercado, porque ele não para pensar na parte estratégica da empresa. Sim. Isso eu vejo muito em diversos mercados, não só em empresas micro, não. A gente tem empresas médias que o dono da empresa está totalmente atolado no gerencial. Entendi. Totalmente atolado no gerencial. Ele ainda não conseguiu passar para o estratégico, mas, ao mesmo tempo, a importância dele próximo do operacional, eu acho que é gigante. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na implantação da jornada do cliente, né? E eu gostaria de usar aqui uma situação talvez real, mas talvez também as pessoas de hoje nem se lembram mais disso, que é aquela visão do SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. O SAC, na época sua, talvez na minha época também, ele era o patinho feio, não era assim? Como é que você vê isso? O saque sempre foi visto como um mal necessário, né? Boa. É algo que ninguém gosta de fazer, mas é necessário, porque se não fizer, você não consegue retenção, né? Você acaba perdendo o cliente. Perfeito. E eu entendo que a mudança da jornada, ela agora, né, com o formato que a gente vem empregando, falando um pouquinho até da nossa experiência, né, Sim. Piazza? Você como um cliente nosso, a gente é parceiro há mais de 15 anos. Sim. E cliente cerca de 10, você já está com a gente, certeza. né? Com cerca certeza. de 10. Eu até inverto um pouquinho a pergunta aqui, né? Qual foi, acho que o principal motivo pelo qual, não você nos contratou, mas qual o principal motivo pelo qual você está conosco até hoje? Eu creio que seja o atendimento. É o atendimento. É o atendimento. É a presença no momento difícil de alguém que pode me apoiar. Essa é a minha visão. E aí eu vou te falar, porque a gente percebe claramente que antigamente o saque ele era colocado principalmente para ouvir reclamações. Ele é reativo, né? É reativo. Você disse. A palavra reativo. é reativo. Reativo e para ouvir reclamações, talvez naquele primeiro momento só do produto ou só do serviço. Não tinha aquela visão que começou a mudar do ponto de vista do que tem de experiência, né? Do que tem para tirar o trauma, alguma coisa assim. Então, isso me deixa muito preocupado, porque quando a gente percebe isso, não sei se para você também, começou com uma certa abertura de mercado, sabe? Porque aí marcas mundiais, não porque elas não existiam no Brasil, existiam as marcas mundiais no Brasil, mas as marcas mundiais no Brasil naquela época, eles faziam o espelhamento do que eles faziam lá fora. Então, quem era bem atendido ligava no 0800, sei lá no quê, tirava dúvida, mas não tinha aquela coisa elaborada, né, vamos falar assim, de retornar depois. Não, era simplesmente bucha, e sempre falar para que serve, como é que usa, e acabou. Eu acho que a grande virada de chave, né, é você sair do reativo para o proativo. E a partir do momento que as empresas começam a implementar, elas vão passar a ter satisfação
em executar esse processo de proximidade com o cliente. Por quê? Nós estamos falando de retorno de investimento, nós estamos falando de fidelização e, acima de tudo, hoje, você sabe, né? A gente começamos trabalhando com CRM lá atrás, ainda continuamos até hoje, mas CRM, automação de marketing, mensageria, BI, agora de um ano para cá, inteligência artificial aplicada a vendas, renegociação, cobrança. A partir do momento que você consegue fidelizar e consegue trazer resultados para os seus clientes, você passa a cada vez mais vender para ele. A venda ela passa a não ser simplesmente uma negociação comercial. Isso. Ela tem um relacionamento. Resultado. Perfeito, né? perfeito. Então você acaba trabalhando, cada cliente seu, ele não é uma vez cliente. E aí eu estou falando de serviços, ele passa a ser várias vezes clientes. Porque... Isso que você está falando me lembra o seguinte, então vamos tentar botar uma cronologia. Então tem o saque, logo depois veio as famosas febres de fidelização. Né? Nossa, eu lembro de algumas campanhas que você tinha uma cartelinha, você ia marcando, aí chegava no 10, ganhava um... sei lá o quê. Ganhava alguma coisa que você tinha comprado. Mas não é, mas assim... Então, assim... Continua até hoje. Mas beleza, mas a evolução... Eu gosto de ver sempre a evolução. Então não era aquela coisa reativa, ruim, chata do caramba. Ouvi, que eu já... Né, enfim, de call center, aquela coisa toda. Aí... A fidelização. Nossa, precisamos fidelizar nossos clientes. Então, veio uma onda de fidelização, revisão de processo para fidelização, as campanhas de fidelização. Aí o pessoal de marketing, né, teve que montar as famosas, brifar as campanhas e tal. E aí eu percebo que foi uma evolução. Então, aquilo que era o patinho feio se transformou num cisne. Por quê? Porque... Aí, tem mais uma passadinha aqui, que era medir a experiência, ou talvez experiência não, mas a satisfação, essa é a palavra, né? Medir a satisfação. Aí veio o NPS. Aí, não, porque se você não for promotor... De 9 a 10, detrator, de 1 a 6, a 7, neutro. Muito frio ainda, Muito frio. Porque era uma nota, mas evoluiu. Hoje em dia... Melhor do que nada. Não é? Mas, assim, então passou por essa fase do NPS, que a maioria, pelo que eu tenho conhecimento, nasceu muito com as montadoras de veículos, né? Então veio com essa questão. E aí, na tua visão, assim, quando que o sucesso do cliente, a experiência do cliente deu o boom mesmo? Falou, aí despertou, aí é estratégico para o board, né? Porque tanto então era custo. Não, o diretor, o dono, sei lá, sócio, o diretor executivo, isso aí é custo. Você vai me falar de investir não sei o quê, eu ouço muito isso, né? Mas quando que foi o pá? Na tua visão? Que ano, mais ou menos? Que década, sei lá o quê? Não, década, eu não vou nem dizer década. Década seria entre 2010 e 2020. Eu acho que foi a grande diferença ali. Eu não sei precisamente... Um ano, né? Um ano, mas foi um processo que aconteceu depois de 2010, na minha visão. Né? E foi quando eu passei a ter mais contato com isso. Específico. Mais contato específico com isso, principalmente porque eu acho que assim... em 2004 foi quando eu comecei a implementar CRM. Foi o primeiro software de CRM que eu implementei. E ali era um conceito muito novo, era algo que ainda muito restrito às grandes empresas. Concordo, tem esse detalhe aí. E eu percebi isso, eu passei em 2016 a trabalhar com PMEs. Final de 2015, começo de 2016. E por que eu passei a olhar para o PME? Porque ali a tecnologia ela já estava acessível do ponto de vista financeiro. Boa. E não só financeiro, mas tempo de implementação estava acessível. E eu acho que a tecnologia acessível à PME facilitou todo esse processo de migração. Concordo. Então, você me falou, eu retiro o que eu disse, né? Eu falei de 2010 a 2020, de 2015 a 2020. Acho que foi depois de 2015, que foi quando a PME passou a ter mais acesso à tecnologia. E com o acesso à tecnologia,
facilitou Perfeito. muito o processo de proximidade com Sim, o cliente, sim, a sim, fidelização e tudo mais. E na tua empresa, eu lembro que tem o método dos 7 passos. Perfeito. Né? Você poderia dizer, assim, basicamente, o que é a metodologia dos 7 passos? Perfeito. Porque vai de encontro uma outra pergunta, mas vamos lá. Você me deu o gancho para falar de uma outra pessoa que me marcou muito. Eu já falei de uma e agora outra pessoa que me marcou muito. Quando eu saí, eu vendi minha parte da sociedade. Você me conheceu naquela época, ainda focado em grandes, e eu vendi para montar uma operação focada no PME. Eu atendo grandes ainda, mas o foco realmente é pequenas e médias. Uhum. Eu conheci o Thiago Nabuco. Foi uma situação muito engraçada, que eu estava num café. Foi um café lá na Familiare. Nossa. Que foi estruturado, eles faziam a cada 15 dias, o pessoal lá do Supera Park, Entendi. Ricardo Agostinho e companhia, lá do Supera, faziam a cada 15 dias para fomentar negócio. Tinha palestra de um empresário e tudo mais, e eu sentei na mesma mesa que ele, começamos a conversar, e ele estruturando uma empresa. Entendi. Né? E eu já com uma visão comercial muito boa, ele tinha um corpo técnico, uma equipe técnica bem grande, e nós falamos o seguinte: olha, eu acho que a gente pode se unir. Eu preciso de equipe técnica. Eu estou migrando agora, começando uma operação do zero, não tenho equipe técnica, e você está precisando de um apoio comercial. Porque ele tinha produtos, ele tinha vários produtos, mas ele não deslanchava na venda. Uhum. Eu falei, eu assumi a operação comercial e ajudei a estruturar essa operação comercial dele. E ele me trouxe toda a parte técnica naquele momento. Perfeito. Né? E ele é um cara assim, o Thiago Nabuco é um cara que me marcou demais. Eu falo que ele todos os dias a gente conversa, ele me ensina, e ele sempre fala que eu também ensino ele. A gente acaba sendo complementar, recíproco, né? Isso é muito legal. Porque nós conseguimos realmente um complemento. E hoje ele está com uma empresa aí de mais de 40 funcionários e é sócio na operação de inteligência artificial comigo, virou uma parceria de longa data. E nós criamos um método, em cima disso, nós criamos um método de aceleração comercial chamado 7 Passos da Aceleração Comercial. Os 7 passos, na verdade, são processos que fazem parte de qualquer empresa, mas que muitas vezes alguns deles são negligenciados. Perfeito. E outros são tratados de forma completamente apartadas do todo. E aí eu estou falando de relacionamento. O primeiro passo da aceleração comercial, nós chegamos a fazer na pandemia, em 2020, nós gravamos um curso e distribuímos na Eduz mais de 20 horas de conteúdo sobre os 7 passos e tudo mais. Mas basicamente nós estamos falando do marketing. O primeiro passo é o marketing, é a atração, é o processo de atração de clientes, atração de interessados, de leads. Uhum. O segundo, totalmente interligado com o primeiro, é o teu processo efetivamente comercial, o funil de vendas. Né? E aí, quando a gente fala em funil de vendas, o pessoal logo pensa naqueles kanbanzinhos do CRM, simples, que você arrasta, faz o que você quer com o card, basicamente um controle operacional só para você ter número de vendas. Que é o que a grande maioria das empresas até hoje, por incrível que pareça, ainda fazem. Eles não atuam gerencialmente. Eles não fazem com que o CRM seja um assistente comercial ditando ritmo, gerando insights e tudo mais. Eles acabam se atendo mais na parte operacional. O terceiro passo, e que aí a grande maioria das empresas negligenciam, é o pós-não vendas. Eu chamo de pós-não venda porque esse cliente ainda é um cliente potencial. Quando você não vende, não é porque você não vendeu hoje que você tem que esquecer dele, tem que virar as costas. Sim. E ali você tem ouro. Normalmente, quando a gente chega nas empresas, o pessoal fala assim, olha, eu quero um processo para atrair novos leads, eu preciso de uma base quente, etc, etc. Eu falo, peraí, quantos anos tem tua empresa? 10 anos, 15 anos. Deixa eu ver o tamanho da tua base de relacionamento. O que você tem de base de relacionamento? Tem essa aqui.
E não é simplesmente uma base de relacionamento, são clientes que já negociaram, Perfeito. já teve visita, já teve todo um processo, ele não é um estranho para aquela empresa. E existe uma forma de você pegar e aplicar alguns processos em cima dessa base que vai te garantir um resultado financeiro, um resultado em vendas, mas muito maior do que ficar caçando clientes. Com custo menor. Com custo menor, é muito mais simples, porque você já teve conhece. a primeira quebra. Tá claro. Né, sabe quem é, né? Sabe quem é. E ali o pessoal negligencia demais. Isso aí é Esse é o legal. terceiro passo, eu chamo de pós-não-vendas. O quarto passo é o pós-venda, que também é extremamente negligenciado. A gente vem falando lá, começou tudo lá atrás, chegamos, passamos pelo NPS, etc, mas a boa parte das empresas ignoram o pós-venda. E o pós-venda é ativo, ele é proativo. A maioria das empresas ainda continua no padrão saque, que é reativo. Reativo. Você, com a tua experiência, né, Piazza? Você tem visitado muitas empresas, você visita empresas o tempo todo, em que você vê que a empresa tem um saque. Ela chama de CS muitas vezes, mas é um saque, ela é totalmente reativo. Né? Perfeito. E você fazer um trabalho, você já participou, você chegou a, acho que, gravar com a gente, né? A gente, na época, não sei se foi a Paola, foi a Renata, que entrou em contato com você. Acho que foi a Renata. Foi a Renata, para entender um pouco mais sobre a tua experiência conosco. Isso. E a gente não só uma call de 10 minutinhos, nós captamos o porquê que você fechou o negócio conosco, o porquê que até hoje você está conosco e não foi para o mercado. O que você melhoraria na nossa experiência? É boa, gostei. Isso a gente faz com os clientes rotativamente, sempre proativamente. Sim. Eu consigo vários pontos positivos nisso. Eu consigo, primeiro, esse vídeo é gravado, nós conseguimos nutelar e gerar conteúdo. Nós conseguimos informações de melhorias da nossa empresa. E nós desenvolvemos boa parte dos nossos produtos em cima desse feedback do nosso cliente. Tá claro. O cliente fala, olha, eu tenho um problema assim, assado, e eu não achei ninguém até hoje para resolver. E eu vejo que vocês também não conseguem resolver. Exato. E dentro dessa condição, você imagina, com a experiência do cliente, funil, os funis. Ele é um instrumento... só completando para você voltar depois no quinto passo. Você me diz se o funil é um instrumento ou é os passos? O funil, na verdade, você pode ter vários funis na sua empresa. O funil, basicamente, é uma forma de você controlar os estágios do seu processo. Perfeito. Não importa qual processo seja, você tem o seu funil controlando os estágios do seu processo para que você possa medir. Funil de pré-venda, funil de vendas e funil de pós-venda, daria para ter 3 funis aí. E o de atendimento, saque, outro funil. Outro funil. Então essa é a jogada. E o de projeto, outro funil. Que normalmente projeto se trabalha com gráfico de Gantt, é outra estratégia, mas não deixa de ser um funil, você concorda? Concordo. Tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Perfeito. E na jornada dos 7 passos, aí você estava no quarto. Exato. Eu falei do pós-venda, né? E aí nós vamos para o atendimento. Aí é saque. Aí é reativo. Aí você vai controlar o SLA, o tempo médio de resposta, o tempo médio de resolução. Também é algo extremamente negligenciado pela maioria das empresas. No máximo, muitas vezes o pessoal tem um canal no WhatsApp. Você entra em contato com um grupo no WhatsApp. Eu vou falar especificamente isso daí. Agora a maioria é tudo grupo, né? É isso aí. Um grupo no WhatsApp que você discute, resolve e tudo bem, eu estou resolvendo o problema do meu cliente rapidamente ali no grupo. Você está medindo? Você está sabendo quanto custa aquele cliente? Quantas horas são empregadas na resolução daquele cliente? E mais do que isso, ali, se você só cuida dessa parte do atendimento e não cuida do pós-venda, você simplesmente está sendo reativo. Naquele momento. Naquele momento, concordo. Entendi o que você está falando. E para finalizar aí no sexto e sétimo? O sexto passo
Na verdade, eu pulei, tá? O atendimento a gente daria na mesma. É projeto e não atendimento, porque normalmente você, para uma entrega, você faz o projeto, você faz... E aí, falando de empresas... vamos lá, serviços, né? Que normalmente você aplica projeto a serviços. Pode ser a construção civil, etc. Mas a serviços, normalmente você entrega um projeto. E boa parte do relacionamento das empresas se quebram antes da entrega. Se forem projetos complexos, de meses de implantação, a falta de feedback, a falta de controle, a falta de visibilidade, o relacionamento já se quebrou ali. Você nem fez a tua entrega e você já tem o relacionamento quebrado. Eu concordo. E pela sua experiência em projetos de longa duração, por exemplo, na CH9, a gente tem uma média muito boa de retenção de clientes, né? A nossa base de clientes ela é interessante porque a gente está vendendo, ainda mais nessa época, para clientes recorrentes. Então, o meu custo de aquisição de cliente fica baixo. Mas aí eu queria falar um pouco também nessa situação, como é que você vê essa questão. A gente percebe claramente quando a empresa tem só saque e ela quer evoluir muito rápido. Esse evoluir muito rápido, que você andava a 10 por hora, quer andar a 100 por hora, isso é preocupante. Sabe o que eu estou pensando? Tipo assim, o que agora você viveu 20 anos desse jeito, agora em 20 dias você quer mudar tudo? Como é que funciona? Eu tenho um termo que eu falo que as empresas elas podem morrer por 2 motivos. A morte por fracasso, ela não vende. Não vende, não é competitivo, não vende, ela fracassou realmente. E a morte por sucesso, ela vendeu muito mais do que ela dá conta. Vai chegar uma hora que o serviço dela está totalmente... Você está com os clientes estressados, você está com a tua equipe interna estressada, com problema, virando noite, virando final de semana. Por quê? Porque você não se planejou para isso. Então, antes de você pisar no acelerador, é o que eu comento aí, nós estamos desenvolvendo a plataforma de inteligência artificial, você conhece, né? Multi-agente, multi-tenant, por voz, WhatsApp, e assim, é algo que a gente está se preparando muito, faz 1 ano que a gente desenvolve, e nós estamos pisando no acelerador agora, depois de colocar vários projetos no ar, com clientes próximos, perfeito. O cliente sabendo, olha, isso é experimental. É beta. É beta. Não era beta, porque realmente nós conseguimos colocar em produção. Mas foi com um cliente próximo. Olha, você confia em mim? Eu vou te dar. Eu vou te dar, mas saiba que eu não posso garantir o sucesso pleno disso, porque você é um dos meus primeiros clientes. Tá certo. E a maioria das empresas, muitas vezes elas lançam um produto ou soltam um serviço e já querem sair vendendo e percebem, é normal, né? Você cria um novo serviço ou um novo produto quando o mercado está pedindo ele. E muitas vezes a empresa não quer perder a janela de oportunidade. Isso. Então ela vai a todo vapor já na venda. E muitas vezes ela acaba se queimando por causa disso. Porque não vai dar vazão. É. E me fala uma coisa, eu já vi acontecer, eu gostaria de ouvir um pouquinho você sobre esse assunto. Tem agora, ficou mais robusto e está de igual para igual o pessoal de CS e CX com o pessoal de vendas, do comercial. Isso está bem parelho. Então, o gestor de CS, CX, fala no mesmo tom e alçada, né, do que o gerente comercial, por exemplo. Tá? Talvez, nesse momento, o board, eles têm uma percepção distorcida. E como que você poderia acertar isso para que o pessoal, esse time que está agora, né, com a veia toda aflorada, como é que ele gera receita? Por quê? Até então, né, quem gerava receita ou gera receita é o time do comercial, de vendas. E como o time de SC e SX gera receita? Como é que, na tua visão, poderia ser feito isso? É o pós-venda. É um pós-venda ativo. Com a visão de que quem está fazendo o pós-venda,
ele tem que ter uma visão comercial. Por exemplo, quem a gente coloca para fazer o pós-venda não é uma pessoa comercial, não é. É uma pessoa de relacionamento. No entanto, tudo é gravado. E todo o pitch foi criado por mim e pelo meu sócio. Entendi. Com visão comercial. Então, eu estou fazendo um pitch de pós-venda, captando informações do cliente sobre melhorias e visão de mercado do nosso posicionamento, com uma visão que depois eu pego a gravação, além de gerar conteúdos, eu ainda trago melhorias para dentro da empresa. O que eu estou dizendo? Eu comentei que muitos dos produtos, nesses 11 anos de empresa que nós temos hoje, muita da evolução dos novos produtos que nós agregamos à nossa esteira foram captadas de necessidades dos nossos clientes no pós-venda. Claro. Foi a hora que ele... ele falou, olha, qual é um problema que muitas vezes você enxerga no meu produto ou serviço? Olha, o teu produto ele poderia fazer isso, 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 isso. Aí eu olho e falo, mas meu produto não faz isso e não é a proposta do produto fazer isso. Aí eu pego e entro em contato com o cliente, me explica mais. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Você já pesquisou? Você já olhou no mercado? Tem alguém que faça isso? Muitas vezes a gente bateu o olho e falou, olha que legal, temos uma oportunidade aqui. Partindo de um problema, é o que a gente sempre fala. Você não entrega a solução sem um problema. Você não consegue. E quem está trazendo o problema é o cliente. Então, eu acho que essa equipe de CS, CX, atuando, na prática é o pós-venda. O CS, CX é o pós-venda. A gente chama de pós-venda nos 7 passos, mas é o CS, CX. Esses caras não têm que simplesmente cuidar da satisfação do cliente. Ele tem que aproveitar aquele momento que ele está ali para isso, para também entender o relacionamento do cliente e o que pode ser trazido a mais nesse relacionamento. O que mais a gente pode agregar nesse relacionamento? Daniel, pensamento de vendas, né? Concordo, vendas. Mas tem que ser com aquela visão de experiência. A jornada agradável. Exato. Porque eu sou correntista de um banco que tem toda uma tratativa para a conta onde eu tenho uma pontuação. Né? Tem uma plataforma, aquela coisa toda. E eu não tinha, e é grande banco, hein? Até então, esse atendimento diferenciado como pessoa jurídica. Aí esse banco, que eu sou um número para ele, tá certo? Não conseguia me enxergar. Eu tive que fazer o quê? Sendo que o mesmo banco, na pessoa física, eles imploram para que eu marque uma visita, né, faça ajuste da minha carteira de investimento. Na jurídica, não. Na jurídica, não. Agora, em junho de... E grande banco, hein? Em junho de 2026, esse grande banco startou uma jornada do cliente para tratar a pessoa jurídica, micro e pequena. Entende agora? Mas eu tive que levantar da minha empresa, mandei mensagem para o meu gerente, ele não atendia, tive que ir fisicamente na agência. E falar assim, acho que eu estou mal acostumado. Porque na pessoa física, eles estendem tapete vermelho. E na jurídica, eu tenho que vir aqui. Sabe o que ela me falou? 1000 perdões. Nós vamos registrar o seu atendimento na plataforma, mas é um projeto novo. Então, o que eu queria finalizar assim, essa nossa conversa, né? De jornada do cliente. Agradável, ser uma jornada agradável, sabe? Não sei, a experiência que eu tenho, não só como prestador de serviço, eu entendo que os meus clientes, cara, todos eles são diamantes para mim, sabe? Eu levo em consideração. A minha equipe, ela é treinada para tratar, independe de qual segmento, qual porte, eles são únicos, entende? Isso tem dado garantias para a CH9 de experiência. Eu tenho um cliente que faz desde 2001 que ele é meu cliente. Por uma empresa de consultoria, isso é meio que raro, né? Na sua experiência como prestador de serviço,
O que conta mesmo, assim? O que te dá prazer em atender? Você diz do ponto de vista do cliente Não, ou do meu do seu ponto de vista? Olha, eu acho que um dos maiores prazeres que a gente tem como empresário, né, é ver que o nosso serviço, a nossa entrega está gerando valor para o cliente. É o valor. E esse gerar valor, a gente muitas vezes em números, né, consegue captar em números, né? Mas muito mais do que os números, a percepção. E quando você atende uma pequena e média empresa, você tem a percepção, muitas vezes o agradecimento do muito dono. forte. Você vê o dono falando, pô, Daniel, cara, desde que vocês entraram aqui, a gente conseguiu captar nós mudamos a forma de enxergar o mercado, mudamos a forma de controlar. Pô, não tem coisa mais gostosa do que isso, né? Eu acho que prazeroso. Todos nós temos empresa e atendemos porque toda empresa tem um fim lucrativo. Você precisa gerar riqueza, vamos dizer assim. Mas isso aí é o básico da empresa. Toda empresa serve para isso. Mas é só isso. E algo mais. É só isso. O algo mais. O algo mais. E eu acho que a grande diferença para o atendimento da empresa grande, comparado à empresa pequena, e eu gostei muito de trabalhar com PME, é exatamente isso. A gratidão, a visibilidade que você tem para o dono, sendo que a grande, você é mais um prestador, é mais uma empresa que está ali, totalmente descartável muitas vezes. Sim. Se você não entrega o que a empresa espera de você, e muitas vezes a empresa ela pode esperar alta tecnologia, ela pode esperar redução de custo, ela pode esperar um sistema mais barato, surgiu uma outra troca. E nessa utilização de inteligência artificial, eu conheço cliente que não quer que seja atendido por um agente. Perfeito. Ele foi lá e disse, não quero ser atendido. E é uma marca grande, entendeu? Parece que as marcas de grife estão tendo uma certa dificuldade para colocar o agente no primeiro ponto de atendimento, depois ir por humano. O que você vê isso? É inteligência artificial. Vamos lá. Nós estamos agora num momento de início. Tudo que a gente está vivendo... É muito inicial. Parece brincadeira, né? Que a inteligência artificial ela começou lá com a máquina de Turing na Segunda Guerra Mundial para quebrar as senhas dos alemães. O termo inteligência artificial foi em 1950, um livro escrito pelo Alan Turing. Isso. E a inteligência artificial ela ganhou a boca das pessoas depois que surgiu o ChatGPT. Porque ele chegou na pessoa física. Perfeito. Então, é algo muito novo. Nós estamos falando de 2022 para cá. O primeiro projeto que eu implementei codificando a inteligência artificial foi em 2022, foi ontem. Né? Concordo. E a gente está no momento de quebra de paradigma. E eu estava batendo um papo, estava num churrasco com meu primo, inclusive. Meu primo falou assim, exatamente para mim. Cara, Daniel, a inteligência artificial, eu não quero ser atendido por inteligência artificial. Eu tive um problema com o meu carro, daí eu fui mal atendido, eu não gostei. Nossa. Aí eu parei e falei, peraí, vamos parar para pensar uma coisa. O problema não foi a inteligência artificial ou o humano. Foi a experiência. Foi a experiência. Aí caímos na experiência. Você não teve uma boa experiência por quê? Porque o seu objetivo não foi atingido de forma rápida. É a frase que eu falei logo no começo, uma meia hora atrás. Concordo. Não é a presença, não é o ser humano. Por quê? A máquina, ela está em constante evolução. A inteligência artificial está em constante evolução. Ela não tem dia ruim, ela não tem dia bom. Ela é simplesmente configurada para atender e para executar determinadas ações. Sim. O ser humano não. O ser humano afasta. Ele tem dia bom, ele tem dia ruim. Perfeito. Então, eu acho que aí é uma quebra de paradigma. As pessoas estão falando, eu não quero ser atendido por uma inteligência artificial, porque, infelizmente, nós estamos no começo da inteligência artificial e a maior parte dos prestadores de serviços não conseguiram criar uma experiência de inteligência artificial que realmente respondesse. São agentes simplesmente conversacionais. Perfeito. Ele não tem integração, muitas vezes, com outros sistemas, captando informações. Não tem. A gente está numa configuração de um grande cliente. A configuração dura semanas. De prompt. Sim. E eu vou
eu vou tentar quebrar o máximo possível, furar, não posso atender agora, não, é meu irmão, não sou eu. Eu vou tentar de várias formas possíveis sentir todas as possíveis experiências que uma pessoa pode ter. Concordo. Né? E de verdade, agora vamos fazer um paralelo para o ser humano. Treinar mal um ser humano, contratar uma pessoa com baixa capacitação é tão ou pior do que você ter uma inteligência artificial. Qual que é o problema? É o treinamento. Eu estou treinando mal a minha inteligência artificial. Como que você espera um bom atendimento se você não soube implementar, se você não soube treinar? Sensacional. É a mesma coisa que o ser humano. É a mesma coisa. Me fala aí, se você tivesse uma mensagem para as pessoas, para os empresários, qual seria essa mensagem? Olha, eu acho que a principal mensagem, e aí puxando um pouco o gancho nós estamos na maior mudança da história da humanidade, algo sem precedente. A inteligência artificial ela é algo que veio para ficar, não é uma bolha. É algo que vai mudar completamente se as pessoas começarem a ouvir os grandes, aí, Elon Musk, as pessoas que realmente estão à frente do tempo aí com a implementação da IA, elas vão perceber que a vida do ser humano ela não só vai ser muito mais longeva, né? A inteligência artificial ela vai trazer muito mais saúde, vai trazer muito mais longevidade, qualidade de vida, e vai mudar completamente as relações interpessoais. Tem muita gente hoje em dia, eu falo que eu converso mais com a inteligência artificial com qualquer pessoa, com a minha esposa. Concordo. Eu falo o dia inteiro com a inteligência artificial. Claro. Eu concordo com você. Então, assim, a mensagem estejam com a mente aberta para as novidades que vêm por aí. Não se frustrem com uma experiência ruim, muitas vezes, com uma inteligência artificial e se fechem. Falam assim, a inteligência artificial não é legal, não serve para mim. Perfeito. Porque ela é um caminho sem volta. Não, concordo. Isso eu tenho certeza. Quem chegar primeiro e quem se aproveitar mais dessa situação... Não ter medo de errar, né? Não ter medo de errar, não ter medo de entrar nessa, vai realmente colher os frutos na frente de todo mundo. Eu acredito, de verdade, isso é uma visão minha. A pirâmide social... Perfeito. Eu acredito que a gente tem uma pirâmide, né? Vamos dizer que é uma ponta, são poucas pessoas que estão ali na riqueza e muita gente na base da pirâmide. A minha visão é que a gente vai ter... Aí existem várias visões. Elon Musk mesmo falando que em 2036 o ser humano não vai precisar mais trabalhar. Porque não precisa mais de dinheiro. Tudo bem, a visão dele. A minha visão é que a gente vai ter a pirâmide ela vai quebrar no meio. E quem estiver acima da pirâmide vai dominar todo o processo, toda a humanidade. Vai ser muito mais difícil você partir da parte de baixo e conseguir chegar na parte de cima do que é hoje. Hoje já é difícil escalar. Vai ficar ainda mais difícil. Vai ter um buraco aqui. Estou entendendo. Tá. Muito legal, muito legal. É isso aí. Olha, nós digamos assim, foi muito bom falar com você. Igualmente, Peça. Muito bom mesmo. Superou as minhas expectativas. O bate-papo aqui foi muito legal. Não foi? Muito legal. Todo muito mundo legal. Que eu convido, graças a Deus, tem dado esse feedback. Perfeito. Muito bem, pessoal. O podcast vai estar disponível para vocês nas redes sociais. Gostaria muito que vocês acessassem, curtissem, comentassem, compartilhassem esse conteúdo com os contatos de vocês. E eu fico muito honrado de ter vocês no nosso dia a dia compartilhando esses nossos podcasts. Muito obrigado.